pecou por não finalizar no primeiro tempo, mas no conjunto da partida foi, de fato, um jogo para o torcedor ficar muito orgulhoso, porque foi uma vitória autoral, né, do técnico e do time. O técnico entende qual é o clube, ele sabe muito bem o que é o Flamengo. O torcedor do Flamengo, ele pode até admitir jogar retrancado, fechado, se você não tem bons jogadores. Aí você não tem opção. Mas tendo o investimento que tem, ele quer o Flamengo jogando dessa maneira. Sempre que possível. Se o adversário não permitir, porque ele é muito melhor, paciência. Você tentou. Eu acho que isso deixa o torcedor do Flamengo. Que atuação, que vitória, que tudo. O Flamengo hoje foi perfeito. Impôs-se, conforme prometeu o Felipe Luiz, jogou com novidades na escalação e depois, quando a coisa estava complicada, perdendo de 1-0, embora tenha dominado o jogo o tempo todo, o Felipe fez substituições, algumas delas, quer dizer, principalmente uma. Né? O gol de empate, mas o primeiro gol do Flamengo. O Bruno Henrique tem o cheiro de decisão. Ele é importantíssimo em decisões. Eu acho que o Bruno Henrique e o Hulk são jogadores mais decisivos do futebol brasileiro nos últimos anos. E aí, Plihal, tem uma coisa assim, eu falei, comentei antes assim, o que eu acho, né? O Flamengo estava precisando daquele gol. Salve, salve, nação! Vambora com mais um vídeo aí falando sobre o nosso Flamengo. O Flamengo vence o Chelsea por 3-1 de virada. Bruno Henrique, o craque do jogo aí. Vamos reagir aqui, né? Mais uma análise aí. O que a mídia esportiva falou sobre essa grande atuação, grande vitória do Flamengo diante do Chelsea, né? Então, sem mais enrolação, vambora com mais um vídeo. Então, o Flamengo venceu, uma vitória monstruosa do Flamengo aí, né? Então, deixe aquele seu like. Sem mais enrolação, vambora com mais um vídeo aí. Deixa seu like, deixa seu comentário também, né? O que tu achou? Qual foi a tua opinião quando o Wesley falhou e o Flamengo levou o gol? Qual foi a tua opinião sobre esse lance? Então deixa tua opinião aí e vambora com mais um vídeo aí na sua. Grande vitória, né? Uma vitória com uma assinatura do técnico e uma vitória... É uma vitória do Flamengo. É preciso as pessoas entenderem o seguinte: nada contra jogar por uma bola, jogar fechado. O Botafogo jogou assim ontem e jogou muito bem. Futebol oferece diferentes possibilidades de você praticá-lo, enfrentar um adversário mais forte, mas eu acho que tem um ponto importante aí que quem é Flamengo entende, que é o Flamengo jogar como o Flamengo, contra um time da Premier League, quarto colocado da Premier League, um time que tem de investimentos 1,5 bilhão de euros, uma quantia absurda, né? Muitas contratações, uma coisa maluca, vários jogadores que têm emprestados, é um time jovem, mas muito forte, né? Um time, repito, quarto colocado na liga mais importante do mundo, campeão de uma competição internacional, mesmo sendo um time muito jovem. O Flamengo se impôs o tempo todo, tomou 1-0 numa falha individual de um jogador que foi talvez o melhor da primeira etapa, um dos melhores em campo, que foi o Wesley, numa falha grave que ele cometeu, mas jogou muito bem. E o Flamengo teve a calma para voltar no segundo tempo, poderia ter resolvido antes, se não fosse o Gerson não ter chutado aquela bola em que ele entrou, quando o Chelsea retribuiu, né, o erro do Flamengo, permitindo que o Gerson ficasse frente a frente com o goleiro, mas ele nem chutou nem cruzou, e depois o Plata também frente a frente acabou parando no goleiro adversário, mas o Flamengo fez um jogo de imposição. O Flamengo jogou como o seu torcedor gosta. Mesmo sendo um time importante, um time da Inglaterra, um time forte, acostumado a jogos de muita intensidade, teve dificuldades, pecou por não finalizar no primeiro tempo, mas no conjunto da partida foi, de fato, um jogo para o torcedor ficar muito orgulhoso, porque foi uma vitória autoral, né, do técnico e do time. O técnico entende qual é o clube, ele sabe muito bem o que é o Flamengo. O torcedor do Flamengo, ele pode até admitir jogar retrancado, fechado, se você não tem bons jogadores. Aí você não tem opção. Mas tendo o investimento que tem, ele quer o Flamengo jogando dessa maneira. Sempre que possível. Se o adversário não permitir, porque ele é muito melhor, paciência. Você tentou. Eu acho que isso deixa o torcedor do Flamengo muito orgulhoso. O Felipe Luiz não só é rubro-negro, como entende muito bem isso. E tem uma mentalidade de futebol que se encaixa com esse propósito, de ser impositivo, de querer a bola e de tentar agredir o adversário. No dia que o time dele finalizar mais e tiver um melhor aproveitamento ofensivo, proporcional ao tempo que tem a bola e controla as partidas, ele vai ter um time muito difícil de ser batido no futebol sul-americano e até, quem sabe, em competições como essa. Para mim, tirando esses nomes que você citou, o Wesley, que falhou num gol, mas ele evitou um gol do Dilep ainda no primeiro tempo. Ele travou o atacante do Chelsea quando fatalmente ele marcaria o gol, ficaria cara a cara com o Rossi. Acho que jogou muito bem o Wesley, fora o lance do erro, que ele foi muito infeliz, mas ele reagiu, continuou bem na partida, né? Gostei muito do Plata, embora tenha desperdiçado uma chance frente a frente com o goleiro, poderia ter finalizado melhor, mas ok, participou muito bem dos jogos, participou de gol, mas o cara do jogo é o Bruno Henrique. O Bruno Henrique saiu do banco e vira o jogo. Sai o Arrascaeta, entra o Bruno Henrique e ele participa com um gol e uma assistência. Um jogador que tem uma estrela absurda.
né? Rei dos clássicos, o jogo grande é com ele, e é com ele mesmo. O cara entra lá e a coisa muda. Impressionante como ele consegue, nessas partidas, ter grande participação. Nós vimos no começo do ano, com o Botafogo, primeiro grande duelo do ano, Supercopa, ele sendo decisivo, e agora, depois vinha na fase ruim, né? Mas nessa hora, ele realmente cresce, ele aparece, ele vira o jogo. Ele faz um gol e dá um passe para o outro. Eu acho que o Bruno Henrique foi um personagem gigante nesse jogo, numa vitória muito, muito marcante do Flamengo. Repito, especialmente por jogar como Flamengo. Isso quem não é Flamengo talvez não entenda. Quem é rubro-negro está entendendo muito bem o que eu estou falando. O torcedor do Flamengo gosta disso aí. O time propositivo. Ele pode até compreender circunstâncias que obriguem você a jogar de outra forma. Digamos, se o Flamengo cruzar amanhã com o Bayern de Munique da vida, talvez não consiga se impor como se impôs diante do Chelsea. É possível? Contra um PSG num dia inspirado? Também. Mas o time vai tentar. O time não vai se fechar, não vai ficar ali entrincheirado. É disso que o torcedor não gosta. Pode até ser atacado, pode ser dominado, acontece. Mas tem que tentar jogar futebol e tentar atacar o adversário. O Flamengo fez isso hoje praticamente todo o jogo, uma vitória muito importante pela maneira como se comportou e deixando uma imagem muito positiva, acho, para toda a imprensa internacional e todos aqueles que acompanham o futebol, não só pela vitória, não só pelo adversário, mas pela maneira como jogou. Esse é um ponto-chave para mim. A forma como jogou. A forma como o Flamengo jogou. O único senão é o velho problema, as finalizações. Às vezes em pequena quantidade. Primeiro tempo, em 4 minutos, 2 arremates. Ao final do primeiro tempo, só 5, ou seja, em 41, só mais 3 arremates. Para aquele volume de jogo de 63% de posse de bola, o time tinha que ter finalizado mais. E no segundo tempo, nós tivemos ali a chance do Gerson, que nós vimos ali, perder o gol, porque não chutou nem finalizou e tal. Mas depois o time, com a entrada do Bruno Henrique, mudou o seu comportamento e acabou sendo muito feliz nessa virada. O Felipe Luiz foi muito feliz nas suas substituições. Uma vitória muito, muito, muito marcante. O torcedor do Flamengo fez bonito aqui hoje, mais de 54 mil pessoas, massacrante, a maioria rubro-negra. O Chelsea com muitos torcedores aqui, que são pessoas que moram nos Estados Unidos, que gostam da Premier League, que simpatizam com o clube, mas não tinha uma torcida de verdade do Chelsea. E a do Flamengo apoiou muito, cantou muito e participou decisivamente dessa vitória, que deixa o torcedor muito orgulhoso. E você falou uma coisa certa. Agora, vencendo terça-feira em Orlando o Los Angeles FC, o Flamengo será o primeiro. E aí ele fatalmente tendo escapado do Bayern, que presume-se vai ser o primeiro, e o Benfica fez 6-0 no Auckland. Ou seja, a diferença de gols das prováveis que a gente imagina, vitórias do Bayern, caso ele vença todas, e goleada em cima do time neozelandês, para decidir quem será o segundo do grupo. Né? Isso, se não acontecer, uma surpresa aí, e o Bayern acabar não vencendo os jogos, o que todo mundo imagina, especialmente pela maneira como triturou o time da Nova Zelândia, que hoje custou tomar o primeiro gol do Benfica, né? Foi no finalzinho do primeiro tempo e de pênalti. Depois abriu a porteira, tomou mais 5 gols. Realmente, que atuação, que vitória, que tudo. O Flamengo hoje foi perfeito. Impôs-se, conforme prometeu o Felipe Luiz, jogou com novidades na escalação e depois, quando a coisa estava complicada, perdendo de 1-0, embora tenha dominado o jogo o tempo todo, o Felipe fez substituições, algumas delas, quer dizer, principalmente uma, né? Eu achei até estranho tirar o Arrascaeta e botar o Bruno Henrique, mas deu certíssimo. Então, é 10, nota 10 para o Felipe Luiz. Deixa a galera chegar. Que atuação, que vitória, que imposição. Eu me arrisco a dizer que se o Wesley não tivesse feito aquela baita cagada, o Flamengo teria ganhado esse jogo, talvez até por goleada. Porque o Flamengo era melhor já naquele momento. Desde que a bola rolou, para ser justo, desde que a bola rolou, o Flamengo se impôs sobre o Chelsea. Mas se impôs assim de uma maneira clara. A bola só ficava com o Flamengo. O Chelsea fazia alguns contra-ataques, mas nada que chegasse a assustar o Flamengo. Aí veio o erro do Wesley. O erro do Wesley foi monstruoso, propiciou o gol do Chelsea e, naturalmente, aquilo ali deu uma baqueada no time. Mas quando saíram para o intervalo, o Léo Pereira já dizia: olha, nós estamos jogando bem, nós estamos com controle do jogo. Vamos conversar no vestiário, vamos voltar e vamos virar isso. E foi exatamente o que aconteceu. O Flamengo voltou e virou de forma categórica, 3-1. Que vitória gigantesca. Muita gente vai comparar a vitória do Flamengo de hoje com a vitória do Botafogo ontem. Eu diria que são vitórias bem diferentes. Acho até que o PSG é mais tímido que o Chelsea hoje em dia.
PSG é o atual campeão europeu. O Chelsea, embora seja um gigante da Premier League, terminou a última competição nacional em 4º lugar. Então, não há dúvidas que o PSG, neste momento, é mais forte do que o Chelsea. Mas a grande diferença, para mim, entre as duas vitórias, entre os dois triunfos magníficos, os dois foram magníficos, né? Os dois eram azarões, o Flamengo contra o Chelsea e o Botafogo contra o PSG. Mas a grande diferença é que o Botafogo mudou a sua maneira de jogar para chegar àquela vitória espetacular. O Botafogo, que não é um time reativo, jogou de forma reativa para anular as principais armas do Chelsea. E o fez muito bem. Tanto que o Chelsea pouco concluiu a gol. Porque o Botafogo soube anular as jogadas do Chelsea no seu nascedouro. Conseguiu um contra-ataque, fez 1-0, teve até mais 1 ou 2. Então, incontestável também a vitória do Botafogo. E grandiosa. Como foi hoje também incontestável e grandiosa a vitória do Flamengo. Com a diferença que o Flamengo jogou como Flamengo. Ao contrário do Botafogo, o Flamengo não disse assim, não, vou mudar a minha maneira de jogar. Vou me preocupar primeiro em me defender do Chelsea, que é o favorito, que é o time milionário, que é o time que os donos dele têm dinheiro a botar pelo ladrão, contratam jogadores, os que quiserem a qualquer momento. Não, o Flamengo está assim, pode vir com essa sua grana toda, com essa tua bala toda, mas você vai ter que jogar no meu ritmo. E foi isso que o Flamengo fez. Aliás, exatamente o que o Felipe Luiz disse que o Flamengo faria na véspera. Vocês que viram a entrevista do Felipe Luiz, ou ouviram pelo menos, o que ele disse na live de ontem era exatamente isso. Não vou mudar. O meu time vai continuar a jogar exatamente como joga. E foi o que ele fez hoje. Ele fez rigorosamente isso hoje e se impôs, repito, se impôs desde que a bola rolou até o final da partida. Mas perdeu por 1-0 o primeiro tempo e ficou perdendo durante um bom tempo o jogo por 1-0. Perdia por 1-0 por causa de uma lambança individual. O Wesley, que foi uma das apostas do Felipe Luiz, mas justiça seja feita. Tirando a lambança mor, jogou bem o resto do jogo, estava jogando direito, fez a lambança e pelo menos não se abateu, continuou a jogar bem. Não foi espetacular, mas também não dá para dizer que ele jogou mal do jogo inteiro. Ele só fez esta lambança. Mas, enfim, o Flamengo não se modificou, o Flamengo continuou a ter aquela posse de bola, aquele controle das ações no meio-campo e batalhou até chegar aos gols. Perdeu alguns gols antes até. O Gerson perdeu um gol que, pelo amor de Deus, entrou livre, cortou para dentro o cara, puxou para a perna direita e chutou mal. Acho que o Plata também teve um belo chute que o goleiro tocou, botou para escanteio. Enfim, o Flamengo era melhor. O Flamengo era melhor praticamente o jogo inteiro. Até que veio a mudança que eu, confesso, tomei um susto. Na hora que ele troca o Arrascaeta pelo Bruno Henrique, eu disse, cara, o Felipe dessa vez exagerou. Porque embora o Arrascaeta estava jogando bem, não estava. Estava jogando apagadinho, mas era o Arrascaeta, né? Que a qualquer momento você pode esperar um passe que deixa alguém na cara do gol, um chute que se transforma em gol. Enfim, é um jogador diferenciado. Mas ele tirou o Arrascaeta e botou o Bruno Henrique, que, convenhamos, não vem jogando nada desde que surgiu a história das apostas e os apps das conversas dele com o irmão. Os apps incriminadores. Mas hoje, meus amigos, hoje o Bruno Henrique entrou iluminado. Iluminado. É ele quem faz o gol de empate e é ele quem dá assistência para o segundo gol, para o gol da virada. Ele faz o gol de empate, depois de uma cabeçada do Plata para dentro da área, e ele dá a cabeçada para dentro da área para o Danilo fazer o segundo gol. Aliás, dois lances parecidos. E quando você vê 2 gols nascidos de lances parecidos, você percebe que aqui tem uma jogada ensaiada. O Flamengo tem uma jogada ensaiada de cruzar a bola mais para o segundo pau e, em vez de testar para o gol,
testar para os atacantes, os zagueiros, todo mundo que está entrando. Foi o caso. O Bruno Henrique entrou na cabeçada do Plata, fez o primeiro gol. O Danilo entrou na cabeçada do Bruno Henrique e fez o segundo gol. E depois a joia da coroa, né? Quando entrou o Wallaciano, momento exato que entrou o Wallaciano, eu tuitei. Vai, garoto, voa, moleque, faz o seu, deixa o seu. 2 segundos ou 10 segundos depois, ele participa da primeira jogada e faz o gol. Um gol até meio atrapalhado. Na primeira bola que o Plata deu para ele, deu bem, ele se atrapalhou e perdeu o controle da jogada. Mas aí o Plata devolveu para ele. E aí ele não perdoou. Uma calma impressionante para um moleque dessa idade, jogando numa Copa do Mundo de clubes, mas ele teve a calma necessária para fazer o terceiro gol. O gol que ali, para mim, sacramentou o triunfo do Flamengo. Calma aí que meu amigo vai guardar a medalha que ele me deu aqui. Deixa eu só terminar aqui. Valeu, meu camarada. Muito obrigado, tá? Valeu. Medalha aqui de campeão de alguma coisa, eu não sei do que, mas deve ser da paciência. Vamos voltando aqui. E aí, quando sai essa escalação, causa muita estranheza, principalmente essa de Ortiz. Todo mundo olha meio assim. Quando a gente vai começando a observar, pensar no que o Chelsea pode fazer, pensar no que pode ser desenhado o jogo, o Danilo sustenta um pouco mais, o Wesley sobe um pouco mais, aí Ayrton Lucas é um cara de subida, então talvez sustentando 3 caras, espetando 2 homens, porque o Chelsea marca muito mal por aí, dá espaço por ali, muito foi falado disso antes do jogo, espaço no corredor, o Chelsea defendendo mal seus corredores laterais. Eu acho que era compreensível. E quando o jogo começa, a ideia de jogo do Filipe Luís estava muito bem explicada, ela estava muito bem argumentada no início do jogo. O Flamengo não desenvolvia, não chegava mais por erros técnicos. Tem muito erro, sabe, do ataque, vamos falar assim, terço final, como a gente queira chamar, na hora de escolher a melhor jogada, o gesto técnico, o passe para entrar na área, o passe para achar o atacante, o Plata com o Luiz Araújo ali naquele vai, não vai, me disse, toca, não toca, quem finaliza. Então o Flamengo chegava, o Flamengo conseguia neutralizar o Chelsea, conseguia ter a bola, conseguia apertar e conseguia chegar. Faltava escolher o passe, faltava ter alguém para finalizar, faltava ter alguém melhor posicionado para finalizar, e a coisa ia acontecendo. E aí você tem uma falha individual do Wesley, 1-0 Chelsea. E o que me chamou a atenção é que o Flamengo reage rápido no jogo. O Wesley sente muito no gol, dá para ver no estádio, ele fica meio ali, sabe, aquela expressão de quem fica muito triste, muito incomodado, porque podia cair na conta dele um tropeço. Só que o Flamengo reage muito rápido, o jogo passava muito pela lateral, passava muito, e o Flamengo não abriu mão do seu jogo, não desesperou, não se lançou de qualquer jeito, tinha problemas, o time do Chelsea é competente. Então eu acho que passa muito por isso, a maneira como se constrói o placar, a maneira como o Flamengo se comporta no primeiro tempo. Você consegue olhar para a escalação e falar, esses homens abertos, sabe, esse corredor, explorar esses corredores, fazia sentido. Aí sai o gol do Danilo, sai o gol do Bruno Henrique, que é uma substituição do Filipe Luís, tudo acaba favorecendo também o técnico, que não é só uma questão de estrela não gosto dessa coisa de já tem estrela. Ele coloca o Filipe Luís porque precisava povoar a área. Ele corrige para mim, não sei se é com papo, se é com algum pedido, se é o próprio Gerson. O Gerson começa a acelerar mais espaço no segundo tempo. A dinâmica do Gerson fica melhor. Segurava muito a bola. O jogo pedia um pouco mais de aceleração no primeiro tempo, circular um pouco mais, e não acontecia. O jogo pedia mais inversão no primeiro tempo e não buscava esse jogador que talvez estivesse num espaço um pouco mais livre do campo. Isso começa a acontecer no segundo tempo. Gerson, Plata movimentando. Começa a jogar, pedido do Felipe, troca do Felipe e uma ideia de jogo que estava muito bem apresentada ali desde o início. Então, para quem ficou com uma certa estranheza ali no início, deu para entender o que o Felipe queria ali, o Plihal. E antes do resultado acontecer, porque antes do gol e com o gol já sofrido no primeiro tempo, dava para entender o que o Felipe estava querendo. Os jogadores não estavam executando bem. A tática estava ali, o técnico estava faltando. Você corrige isso para o segundo tempo, a postura é a mesma e o Flamengo constrói um resultado merecidíssimo. Ô Zé, treinador de time profissional há menos de um ano, já com algumas conquistas, com pouquíssimas derrotas, o percentual de aproveitamento tremendo e digitais em momentos importantes, né? Desde o ano passado, desde aquele jogo contra o Corinthians na Neoquímica Arena. O Felipe realmente não é nem mais cartão de visitas, é um recorte curto, mas ele já deu mostras de que vai voar mesmo. Eu acho que ele vem numa ascensão muito grande desde quando ele assume, mas a partir do momento em que ele resolve a situação do Gabigol da forma mais simples possível e com personalidade, com clareza, ele deixa muito claro. Primeiro ele ajudou, ele apoiou, na segunda ele falou assim, não, aqui é o grupo. E esse recado que foi passado junto com a diretoria que comprou a decisão, chegou ali no vestiário. Uhum. Porque assim, tirou a Arrascaeta. Ele tirou por quê? Primeiro, jogou com a Arrascaeta. Então a Arrascaeta sabe que o Felipe quer o melhor para o time. Segundo,
o Felipe é uma pessoa sensacional. Para quem convive com ele no dia a dia sabe. Então o cara não vai, o cara não vai arrumar confusão com o Felipe, porque é injusto. É injusto, seria injusto com ele. E aí o Felipe tem total liberdade de falar assim, olha, eu tenho o controle do grupo, eu sei as características do que eu preciso. Ele precisava colocar 2 caras em cima dos zagueiros, com isso ele empurrou o time do Chelsea lá pra trás. Enxerga o jogo bem pra caramba. Criou espaço pro Gerson poder começar a jogar, né? Então assim, e aí tem a estrela do Bruno, que é impressionante, né? Quando ele entra, faz o gol, é um cara de jogos do primeiro gol, né? Hoje foi o gol de empate, mas o primeiro gol do Flamengo. O Bruno Henrique tem o cheiro de decisão. Ele é importantíssimo em decisões. Eu acho que o Bruno Henrique e o Hulk são jogadores mais decisivos do futebol brasileiro nos últimos anos. E aí, Plihal, tem uma coisa assim, eu falei, comentei antes assim, o que eu acho, né? O Flamengo estava precisando daquele gol. Sabe quando você fala assim, porque eu acho que o Flamengo dominou o jogo. Eu acho que o Chelsea jogou nos primeiros 10 minutos, que o Flamengo demorou para ajustar um pouquinho, teve aqueles lances normais que acontecem quando você não conhece o adversário. Depois que ajustaram ali, tanto o Chelsea como o Flamengo controlou o jogo. Sim. Tanto que o Chelsea fez um gol numa falha individual. E aquela coisa de, vamos fazer o gol, vamos virar. Vamos fazer o gol, vai, sabe? Estava nítido, estava no ar ali, porque o controle do Flamengo era muito grande. Sim. O Flamengo terminou com 51% de posse de bola, mas no primeiro tempo, mesmo perdendo, tinha mais de 60% de posse de bola, Pascoal. E para quem não viu o Plata jogar no primeiro tempo, porque o Plata estava desaparecido, não foi bem no primeiro tempo. Como ele se reposiciona para a etapa complementar, com as modificações do Felipe, ele acaba aparecendo. O volante do Flamengo jogou demais outra vez, o Gerson jogou demais, o Jorginho. O Gerson brincou. Espetacular. Para mim, 3 jogadores foram fantásticos. Quais foram os melhores para você, Zé? Jorginho, Pulgar e Gerson. Esses caras deram a sustentação o tempo todo pro Gerson time. É sacanagem. Mas eu acho que a entrada do Bruno Henrique muda o panorama. Aí muda, né? O nome do jogo. Muda o panorama, porque em 10 minutos ele mudou o jogo, a trajetória do jogo todo. Mas a sustentação para que o Flamengo tivesse o controle do jogo o tempo todo foram esses 3 caras. Esses 3 caras que... Os 3 do meio campo. O Arrascaeta faltou um pouquinho hoje, faltou. Olha lá, o Bruno entrou com 10 e pouquinho do segundo tempo e conseguiu ser melhor em vários quesitos, né? Gol, assistências, um gol e uma assistência dos 3 gols. Ele participou de 2. Finalizações no alvo, ações na área rival. Ele teve 2, foi o terceiro do time. E duelos, 5, venceu 5, terceiro do time. Desde o minuto 56, 11 do segundo tempo, quando ele entra em campo. Como é que foi ver o Bruno Henrique aí de perto? Brilhou muito os seus olhos vendo mais uma vez esse super decisivo atleta, Pedro Will? É importante, né? É bacana ver o Bruno em campo e é melhor ainda quando a gente consegue entender que o Felipe coloca ele ali não só porque se escala pelo nome. O Felipe precisava de uma situação de velocidade e também de presença de área. Então, é curioso aí. O Bruno, para mim, desde o primeiro tempo, inclusive, o campo pediu uma dinâmica diferente de circulação de bola, fosse com Gerson, fosse com Plata, fosse, como eu disse, buscando o lado contrário, que o Chelsea tinha muito problema para defender essas costas de linha lateral, costas de zaga, e não acontecia, e precisava do Bruno. O Bruno começa a empurrar um pouco, começa a empurrar também, a buscar um pouco mais esse dentro da área, e assim que nascem os 2 gols do Flamengo. E quando sai o primeiro gol, a atmosfera do estádio que já era muito favorável ao Flamengo, tem a questão de ser o Bruno, tem a questão de ser o ídolo, tem a maneira como o Bruno comemora, eu não sei se a transmissão pega muito isso, se a gente consegue perceber, o Bruno comemora, o Bruno traz o banco, o Bruno traz os jogadores que estão em campo, o Bruno traz a arquibancada também nessa comemoração e continua participando. Bola aérea levantada, ele escora para o Danilo ali que vem na segunda etapa, e não me parece ser uma jogada qualquer, porque o Bruno já se posiciona sabendo que a bola vem um pouco mais aberta e o Danilo vem por costas da zaga ali, então é muito bacana. O Bruno, se não tem 90 minutos, se não é o Bruno de 2019, é o Bruno que ainda é muito importante. É um Bruno que hoje é parte desse coletivo. Não é exatamente o Flamengo do Bruno Henrique, não é o Flamengo do Jorginho, não é o Flamengo do Gerson. É o Flamengo que começa o jogo de uma forma, é o Flamengo que busca mudar o jogo dentro da mesma partida. É o Flamengo que tem um cara como o Bruno Henrique, que seja com 45, 30, 15 minutos, ele te entrega muito ainda. E principalmente quando o jogo é vera, Plihal, principalmente quando é jogo grande, principalmente quando a onça tem que beber água. Não é o 4º gol da goleada, é o jogo para começar a iniciar uma virada contra o Chelsea. Pedro, você entendeu de que maneira a troca na zaga, o Danilo entrando no lugar do Léo Ortiz? Um pouco mais
para liberar um pouco mais o Wesley, porque ele sabia que o Wesley ia partir demais. O Wesley não ia segurar tanto, ia partir demais, porque é exatamente ali nas costas dos homens liberados do Chelsea que o jogo podia acontecer. Já tinha uma informação dentro da comissão técnica do Flamengo, também observando os jogos do Chelsea, que é por ali que o jogo podia acontecer. Então, se você vai soltar muito o Wesley, você não pode deixar esse lado direito tão desprotegido. Então, você inverte ali o eixo, coloca ali o Danilo para fazer essa beirada ali de cobertura. Tinha que ter uma cobertura ali um pouco mais sólida. Então, acho que a opção se deu por conta disso. Confesso que ainda não ouvi a entrevista do Felipe Luiz, a gente está aqui fora ao vivo desde que o jogo acabou, mas eu acho que a explicação possa passar por isso. E aí, quando ainda tem o gol do Danilo no segundo tempo, bola aérea, que ele é muito forte, não é só a bola por cima, mas é se posicionar da área, acaba fortalecendo também a decisão do Felipe Luiz. Então, é isso aí, nação, mais um vídeo aí para o canal, né? Uma atuação monstruosa aí do Flamengo aí, né, diante do Chelsea aí. Sabemos que o Chelsea era o grande favorito para esse jogo aí, porém, o Flamengo, sabemos que o Flamengo é o melhor elenco, o melhor coletivo, na minha opinião, da América do Sul, e demonstrou isso dentro de campo, né? Num dia anterior, né, a esse jogo, o PSG, o Botafogo venceu, né, o PSG, que é o melhor time do momento, né, o melhor time do mundo, para mim atualmente. O Botafogo conseguiu jogar muito bem, conseguiu anular as principais peças do Botafogo, e no dia seguinte o Flamengo não fez feio e jogou melhor que o Chelsea, dominou o Chelsea, mesmo após levando um gol assim. O Flamengo foi superior pra mim, na minha opinião, do primeiro e no segundo tempo, e demonstrou quem entrou com mais determinação dentro de campo para poder buscar a vitória, né? O Felipe Luiz, alguns dias anteriores, né, 1 ou 2 dias atrás aí, né, durante a sua coletiva, falou que não ia mudar o estilo de jogo do Flamengo diante do Chelsea. Dito e feito. O Flamengo controlou o jogo, teve a posse de bola, criou inúmeras chances. Sim, o mal do Flamengo até o momento, até hoje, né, pecar em algumas finalizações, né, e desperdiçar muitas chances de gol que acaba criando. Isso, uma hora ou outra, pode prejudicar o Flamengo, mas em relação a essa partida aí, foi uma atuação impecável do Flamengo, né? Uma atuação que está repercutindo muito na Europa, né? Vários veículos de comunicação, como na Espanha, Itália, Holanda, principalmente Inglaterra, Portugal, falando sobre a atuação do Flamengo e sobre o futebol brasileiro, falando que o futebol brasileiro evoluiu muito e o futebol europeu ficou para trás, regrediu. Então, alguns veículos de comunicação europeu falando isso, né? E os países eu já cheguei a citar aqui. Então, aquilo. Sim, o futebol brasileiro, ou o futebol sul-americano, podemos dizer, né, está fazendo muito bonito. Até agora, nenhum time sul-americano, dos 6, né, 4 do Brasil e 2 da Argentina, que é o Boca River, fizeram feio e não perderam para nenhum time europeu, né? Hoje vai ter o Boca Juniors e Bayern de Munique, né? Aí a discrepância é grande, mas eu confio que o Boca Juniors pode conseguir pelo menos um empate ali, né? Porque conseguir parar o Bayern de Munique é complicado. E com essa vitória do Flamengo, né? O Flamengo, teoricamente, momentaneamente, escapa do Bayern de Munique, né? O Flamengo tem o próximo jogo diante do Los Angeles FC para garantir mais uma vitória, chegar aos 9 pontos e nas oitavas de finais vai pegar o Boca Juniors, possivelmente, ou o Benfica. Acho que é Boca Juniors ou Benfica. Um desses dois o Flamengo pode pegar, né? Então, uma excelente atuação. É isso aí. E tamo junto, hein, nação.